Olá, você que nos acompanha, eu sou Natália Toledo e começa agora mais um TJS. E vamos agora aos destaques desta edição. Obra para prevenir enchentes movimenta São Sebastião do Anta. Caratinga retoma vacinação contra a Covid, agora com imunizante bivalente. Quase 100 quilos de maconha são apreendidos em João Molevade. Adolescente de 15 anos envolvido em ocorrência de tráfico de drogas no bairro Aparecida, em Caratinga. Homem é preso no norte de Minas por se passar por policial civil. Irmão mata irmão a facadas no Vale do Jequitinhonha. E veja ainda, Quaresma. Para os católicos, é tempo de renovar a fé em Deus. Esse período da Quaresma, então, é um período como que um retiro espiritual de 40 dias. Quaresma remonta a 40, que é justamente mencionando os 40 anos do povo de Deus no deserto. Estes e outros assuntos em instantes no TJS. Olá, bem-vindos de volta ao TJS. A Quaresma começou na quarta-feira de cinzas. Os católicos aproveitam esse período para estreitar a relação com Deus. É um tempo de reflexão e renovação da fé. Muitas pessoas aproveitam também para fazer votos pessoais. Padre Bismarck, vigário da paróquia de São Judas Tadeu, falou um pouco mais com a gente sobre esta tradição católica. Para os católicos, a Quaresma é um período de reflexão espiritual. As pessoas tiram um momento para pensar a respeito da morte e ressurreição de Cristo. Esse período da Quaresma, então, é um período como que um retiro espiritual de 40 dias. Quaresma remonta a 40, que é justamente mencionando os 40 anos do povo de Deus no deserto, conduzido à terra prometida, os 40 dias de jejum de Moisés, os 40 dias e 40 noites que Jesus também jejuou, mencionado no texto bíblico. Então nós temos este número 40 como fundamentação bíblica e também de exercício espiritual para aprimorar ainda mais a fé cristã. Muitos cristãos também aproveitam o período de Quaresma para fazer votos. Padre Bismarck aponta que o ideal é que esse voto seja feito com um propósito. A pessoa ela pode fazer o seu voto de itinerário quaresmal, pessoal. Abster-se de algo. Só que é interessante observar que não basta só abster-se de algo. Por exemplo, a pessoa abstém-se de tomar alguma bebida alcoólica. Aí ela fica 40 dias sem tomar. Aí na véspera, ou seja, no sábado santo, ela bebe exageradamente. O propósito é iniciar esses 40 dias com algo que a gente produza no decorrer da nossa vida. E não apenas naquele tempo, porque senão fica uma ideia de cumprir preceito como um cálculo matemático. Fiquei os 40 dias sem tomar, cumpri minha promessa. Não, é algo que você faz durante 40 dias, mas sendo bom, né, como normalmente é, que se produza efeito durante toda a nossa vida. A Quaresma começou na quarta-feira de cinzas e vai até o dia 6 de abril. Ela vai até a quinta-feira santa à tarde, antes do pôr do sol, já que nossa fé cristã ela bebe na tradição judaica. Então até antes do pôr do sol, nós vivemos a experiência da Quaresma. Após o pôr do sol da quinta-feira santa, nós iniciamos o que nós chamamos de Tríduo Pascal. Então já não é mais o tempo da Quaresma, mas uma celebração de 3 dias. Ela é interessante porque ela inicia a missa da quinta-feira santa à noite, que é a missa do lava-pés, instituição da Eucaristia do sacerdócio, e essa missa ela não tem a bênção final, justamente porque é uma única celebração. Na sexta-feira santa não há missa na igreja,
É o único dia que não tem missa na igreja, é a Sexta-feira Santa. Há uma ação litúrgica às 3 da tarde, e essa ação litúrgica ela não inicia com o sinal da cruz e também não há a bênção final. E novamente no sábado a comunidade se reúne com a bênção do fogo novo para a vigília pascal e também não se inicia com o sinal da cruz. Mas aí aqui sim há uma bênção solene encerrando, portanto, aquela celebração que teve início na quinta-feira. Na sexta-feira da Paixão, os católicos mantêm a tradição de não comer carne. A questão da carne vermelha, sobretudo, né? Ela é trazida na igreja como abstinência, né, de carne em 2 dias apenas do ano, na quarta de cinzas e na sexta da Paixão. A igreja recomenda que outras sextas-feiras do ano se abstenha de carne, mas no Brasil o cristão é autorizado pela igreja a substituir, por exemplo, se ele desejar comer carne nesses outros dias, nas outras sextas, ele pode comer desde que ele substitua por uma prática espiritual ou de caridade. Por exemplo, a oração do rosário ou uma prática de caridade. Mas as quartas de cinzas e as sextas-feiras santa da Paixão, abster-se da carne vermelha é em que sentido? Primeiro, que é uma questão de doutrina católica. E segundo, que a carne vermelha, ela dá mais saciedade, a sensação de saciedade. Então, a carne de peixe, por exemplo, a saciedade dela é bem menor em nós. Por isso que ela é permitida para retomar a questão do jejum, né? Então, essa sensação da falta de alimento. Por isso, abster-se da carne vermelha, que dá maior saciedade. Nesta quaresma, a paróquia de São Judas Tadeu está aberta aos fiéis e terá um dia especial para que eles se confessem. Na Semana Santa, haverá uma programação especial que deve ser divulgada até a primeira quinzena de março. Neste período de quaresma, em nossa diocese, tem-se o costume, a prática de ouvir confissões. Chamamos do Dia do Perdão. Aqui em nossa paróquia será no dia 28 de março. Essa atividade promovida pela igreja, ela acontece nas foranias. A forania é uma região dentro da diocese. A nossa é a forania de Caratinga, então temos várias cidades que fazem parte dessa forania. Então os padres da forania, eles alternam entre as comunidades, né? E para ouvir confissões dos fiéis, que é um período da quaresma. Na Semana Santa, como tradicionais que somos, temos uma programação mais intensa na prática da oração, dos exercícios espirituais e com maior número de fiéis também durante este período, e é muito válido a participação. A nossa programação, embora ainda não esteja publicada, ela em breve será publicada para a gente bem rezar esta Semana Santa. A Polícia Rodoviária Federal de João Molevade, na região central de Minas, mais uma vez teve atuação destacada contra o tráfico de drogas. Desta feita, os agentes apreenderam cerca de 100 quilos de maconha que eram transportados em um automóvel. O carro, um Fiat Uno, foi parado na BR-381. Após vistoria, em meio a diversas mercadorias, como redes, tapetes, tecidos, mantas, ursos de pelúcia e bonecas, a maconha foi localizada, 99 quilos e 750 gramas em barras. O condutor do veículo disse ser vendedor e que havia sido contratado por R$5.000 para transportar a maconha, avaliada em mais de R$200.000, de São Paulo para Patos, na Paraíba. Ele foi preso em flagrante. Com o autor, viajava um adolescente de 16 anos, entregue aos cuidados do Conselho Tutelar de João Molevade. Adeus enchentes! É o que espera poder dizer em breve a população de São Sebastião do Anta. A cidade anda movimentada com as obras da Prefeitura de limpeza, abertura e desassoreamento do rio que corta a localidade. Nosso correspondente em Inhapim e região, Diocesa Mendonça, tem os detalhes. A cidade de São Sebastião do Anta nunca esteve tão movimentada no setor de obras. No atual momento, o que está chamando a atenção dos moradores
É um trabalho de limpeza e abertura do córrego que corta a cidade. A obra de limpeza e abertura do córrego de São Sebastião do Anta promete minimizar o transbordamento em época de chuva, visto que na última temporada de chuvas fortes na região, várias famílias perderam tudo. Foi um momento muito ruim, porque a gente não espera, né, que aconteça, e estava acontecendo frequentemente, porém, né, sempre ficava naquela expectativa, vai ser o nível mais baixo, e não foi. Nos últimos dias só foi aumentando o nível da água que estava entrando dentro de casa, né? Mas assim, deu para salvar algumas coisas, né? Inclusive não teve nenhum acidente com ninguém, nenhuma morte, graças a Deus. E agora teve a limpeza do rio, que beneficiou muita gente, né? E vai beneficiar muito mais. Até vou aproveitar para fazer um apelo aos moradores, vizinhos, né? Beira-rio aqui, para evitar jogar lixo, né? Entulho, qualquer coisa que venha, né, provocar outras enchentes, que está bem limpo. Graças a Deus a gente vai ficar bem em paz agora. Nós estamos aqui em uma residência em que a água subiu mais de meio metro. Esta aqui é a marca na parede, na última enchente que teve aqui na cidade. E nós vamos agora conversar com a moradora, a Dona Maria. E segundo ela perdeu todos os móveis nesta última enchente. Foi momentos de pânico? Como que foi essa situação para a senhora? Foi muito difícil, moço. Assim, o rio entrou dentro da minha casa e levou tudo que eu tinha, geladeira, nós ficamos dentro d'água, viu? Eu fiquei até assim, meio perturbada, frita, né, com aquilo. Foi ontem, teve uma enchente aí e não chegou a vir porque eles limpou, né? Ficou bacana, viu? Eu devo muita obrigação eles. Aí a gente agora fica mais tranquilo, né? Quantos anos a senhora mora em São Sebastião do Anta? 60 anos. E tinha só 3 barraquinhos. E isto que está sendo feito aí no córrego, já foi feito alguma vez durante esse período que a senhora mora aqui? Nunca fez, só roçava os matos, é a primeira vez. Não teve como eu pegar nada para me colocar em cima de uma cama, entendeu? Para salvar pelo menos o mantimento, né? Aí perdi meus mantimentos, perdi cama, perdi colchão. Mora o senhor e quem aqui? Mora eu, minha esposa e mais 3 filhos. E agora, esta nova situação acontecendo aqui, esta obra que está sendo realizada, o senhor acredita que vai mudar na questão das enchentes aqui na cidade? Vai mudar sim, vai mudar, se Deus quiser. Por quê? Porque essa chuva que deu agora, o rio ele encheu, mas a água ela desceu, entendeu? Ela desceu normal, entendeu? E eu creio que se não tivesse dado essa limpeza, entendeu? Porque na verdade está começando, já melhorou demais da conta e vai ficar melhor, entendeu? Isso aqui não tem como dar alagamento mais não, de jeito nenhum. Isso é só se Deus quiser mesmo, porque é nas mãos de Deus, né? É uma questão de necessidade, né? Aos 2 últimos anos, a chuva, através da chuva muito pesada, e o fato da população alguns têm invadido o rio com muros, com tela e até mesmo residência. Então o rio foi assoreando, né? Jogando entulho, jogando lixo. Encontramos sofá, bicicleta, tanque de plástico, tanque de cimento. Então isso aí que causou? Os 2 últimos anos as casas foram invadidas, né? Foram inundadas por água, por enchente, onde algumas populações andou perdendo tudo, né? Perdendo os móveis, né? Outras perdendo talvez um sofá, uma cama. Mas o pior de tudo, né? A população já não dormia mais, né? Naquela noite de chuva não dormia mais, não tinha sossego, não tinha confiança que o rio ia comportar as águas. Então veio a necessidade de estar limpando os rios aí. Então tomamos essa iniciativa de estar limpando o rio aí, para ajudar a população e voltar com a tranquilidade da população. Isso não fazia parte dos meus planos de governo, né? Igual eu te falei, esse fato veio acontecer a partir de 2 anos para cá, né? A gente está no 2º ano ainda, 3º ano de mandato. Não fazia parte, mas são coisas que surgem e surgiu no meu mandato. Então é uma iniciativa que o atual prefeito tem que tomar uma decisão. Ou faz, ou a população sofre muito. E eu optei por fazer para aliviar, né, dar novamente aí sossego e tranquilidade para a população de São Sebastião do Anta. Um adolescente de 15 anos foi identificado como envolvido em uma ação de tráfico de drogas na rua José Belegar, bairro Nossa Senhora Aparecida, em Caratinga. Durante patrulhamento da Polícia Militar, ontem à noite,
o menor, que já possui passagens pela polícia pela prática desse tipo de delito, foi visto fugindo do local e deixando para trás uma sacola. Dentro dela foram encontrados 16 microtubos de cocaína e uma pedra de crack. O menor conseguiu escapar. Os entorpecentes foram apreendidos. Recentemente, ele foi vítima de um roubo, mas agora está sendo investigado por tráfico de drogas. A suspeita recai sobre um jovem de Vargem Alegre preso pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira. De acordo com o sargento Rodrigues da Polícia Militar, o jovem de 24 anos foi vítima de um roubo na última semana, praticado por 2 indivíduos que teria ido à casa dele. R$4.000 em dinheiro foram levados. O rapaz alegou que os ladrões seriam pessoas a quem ele devia. Mas agora, quem está sendo denunciado é o jovem por comprar drogas em Caratinga para revender em Vargem Alegre. A Polícia Militar de Vargem Alegre recebeu uma denúncia anônima, dando conta que o indivíduo que tinha sido vítima de roubo no último dia 23 teria deslocado até Caratinga na data de ontem, teria adquirido drogas para comercializar na cidade de Vargem Alegre. Que esse indivíduo teria deslocado até a rua João Antônio e acondicionado esses entorpecentes em uma construção. De imediato a gente deslocou até o local, identificou uma construção lá nesta referida rua e durante as buscas, no meio de tijolos, sobre escombros, buracos na parede, a gente encontrou pequenas cargas, assim por dizer, são pequenos invólucros que continham cada um 4 pedras de crack cada. E fizemos a apreensão deste material. 2 indivíduos chegaram em sua casa, inclusive já foram identificados, foi repassado para a Polícia Civil, deve estar em andamento as investigações. Foram levados no dia, segundo ele, R$4.000 em espécie, mas nenhum outro material. Segundo ele, era uma dívida que ele possuía com um indivíduo aqui em Caratinga. Ele tinha pego R$1.000 emprestado e eles foram cobrar lá essa dívida dele. Sargento Rodrigues conta que o suspeito negou que as drogas encontradas na construção seriam dele. Segundo o policial, o rapaz que foi preso já possuía passagens pela polícia por tráfico de drogas. De imediato a gente deslocou até a residência do denunciado, perguntamos se ele tinha algum contato nessa referida rua, tendo ele nos afirmado que possui uma construção no número 36 desta rua, que é exatamente o local onde apreendemos o material. De imediato ele nos forneceu o acesso à sua residência, realizamos uma busca no imóvel com autorização deste, porém nada de ilícito foi encontrado no local. Porém ele assumiu que a construção é de sua propriedade. Apesar dele negar que seja sua o material apreendido, pois a construção fica aberta, realizamos a sua prisão e estamos apresentando ele até a delegacia de Caratinga. Teve algumas passagens por tráfico de droga e é conhecido no nosso meio por isso. A última ocorrência dele, como eu disse, ele foi vítima de roubo. Tá, as circunstâncias ainda estão sendo levantadas pela Polícia Civil. Veja a seguir. O NEC tem mais de 800 vagas para cursos superiores pelo ProUni. Olá, já estamos voltando com o TJS. Esta é para quem deseja fazer faculdade em 2023. O Centro Universitário de Caratinga, o NEC, está disponibilizando mais de 800 vagas de bolsa de estudo parciais e integrais por meio do ProUni, Programa Universidade para Todos. Confira! Quem realizou o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e deseja tentar uma bolsa de estudo de até 100% por meio do Programa Universidade para Todos, o ProUni, no UNEC, deve ficar atento. O Centro Universitário de Caratinga disponibiliza mais de 888 vagas para curso superior, parciais ou integrais. São 20 cursos distribuídos entre os campos Caratinga e Nanuque. Podem se inscrever no ProUni os alunos que fizeram o Enem 2021-2022
obtiveram nota superior a 450 e não zeraram a redação. Qual o procedimento de inscrição para o ProUni? Através dos sites oficiais do MEC. O NEC oferece algum tipo de apoio para dúvidas durante o processo de inscrição? O setor de crédito educativo do NEC está sempre disponível para sanar possíveis dúvidas e auxiliar no decorrer da inscrição. Você pode passar o telefone de contato? 3322-7900, ramal 7973. Através do ProUni, o sonho de fazer um curso superior se torna realidade. É o caso do aluno do 5º período do curso de Medicina do UNEC, Álvaro Gonzaga. O ProUni foi muito importante para mim porque sem ele eu não poderia fazer medicina. Porque minha família, por ser um curso muito caro, não teria condição de bancar. E nem mesmo se eu passasse uma federal eu poderia ir por conta dos custos de moradia. Então, como eu tenho família aqui em Caratinga e eu morava em Teoflotone, eu pude vir para cá por conta do ProUni, fazer medicina aqui e não precisaria me manter, não precisaria de muito dinheiro para me manter. Então essa é a importância do ProUni para mim. Sem ele eu não faria medicina, não estaria aqui hoje. Simonésia, na Zona da Mata, vive dias de violência. Na noite desta segunda-feira, 27, 2 pessoas foram mortas a tiros na cidade. Uma de 19 anos e a outra de 16 anos. O duplo assassinato aconteceu no bairro Santo Antônio. O jovem de 19 anos foi alvejado por 33 disparos e o adolescente com 5. Na cabeça e no peito. Suspeita-se que mais de uma pessoa tenha participado do atentado. Até o momento do encerramento desta edição do TJS, ninguém ainda havia sido preso. A polícia segue em busca dos assassinos. Junto aos corpos das vítimas do duplo assassinato, foram encontradas uma bucha de maconha e uma pedra de cocaína. Segundo a polícia, o crime está ligado ao tráfico de drogas em Simonésia. A Prefeitura de Caratinga retomou nesta terça-feira, 28, a vacinação em larga escala contra a Covid-19. Agora está sendo aplicado um imunizante que atua contra o vírus original e também contra a variante Omicron. Proteger mais a população. Esta é a proposta da nova fase de vacinação contra o coronavírus em todo o país. Em Caratinga, também a imunização já começou na sede do município. Desta vez, a vacina bivalente da Pfizer é a que está sendo aplicada. Ela melhora a imunidade do organismo não apenas contra a cepa original do coronavírus, mas também contra a sua variante, a Ômicron. Nessa primeira etapa, apenas pessoas com mais de 70 anos, as imunocomprometidas, as que vivem em instituições de longa permanência e seus trabalhadores imunocomprometidos estão sendo vacinados, além das comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas. A partir desta quarta-feira, a vacinação se estenderá também aos distritos. O horário de atendimento será de 2 às 5 da tarde, na unidade do programa Saúde na Hora, nos bairros Santa Cruz, Santa Zita, Anápolis e Limoeiro. Na sede, a população também poderá se vacinar das 6h30 da tarde às 9 da noite. Em Montes Claros, no norte de Minas, uma ocorrência curiosa foi registrada. Um homem foi preso em um shopping da cidade por se passar por policial civil. O sujeito chamou a atenção de populares ao passear pelo shopping, parecendo se exibir. Em dado momento, mesmo usando um colete tático, distintivo da Polícia Civil e porta-munições, ele passou a consumir bebida alcoólica em um bar. A Polícia Militar foi chamada e constatou que o homem, de 32 anos, apenas fingia ser um policial. Ele contou ter comprado todo o figurino pela internet. Na casa dele foram apreendidos mais objetos: carteiras funcionais da Polícia Civil de Minas Gerais, do Exército e da Polícia Penal, dentre outros órgãos. Além de algemas, uma lanterna e brasões de investigador e de perito criminal. O homem foi preso em flagrante por falsidade ideológica. E o governo do presidente Lula bateu o martelo. A partir desta quarta-feira, 1º de março, acaba a desoneração de impostos federais sobre o preço dos combustíveis
que havia sido estabelecida durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Assim, é esperado que a gasolina e o álcool voltem a subir de preço, após um período de estabilidade. Para o consumidor, prevê-se um aumento imediato de cerca de 69 centavos no litro da gasolina e de 29 centavos no litro do álcool. Com a medida, o governo deverá arrecadar cerca de 50 bilhões de reais em tributos. Já o óleo diesel mantém-se livre dos impostos federais, ao menos até o fim deste ano. Vamos saber agora como ficará o tempo em Caratinga e região nesta quarta-feira. De acordo com o site Clima Tempo, a previsão para esta quarta-feira para Caratinga e região é sol e aumento de nuvens durante o dia. Em Patinga, a mínima deve atingir os 22 graus e a máxima 34 graus. Em Piedade de Caratinga, os termômetros devem variar entre 22 graus e 34 graus. Já em Bom Jesus do Galho, as temperaturas devem ficar entre 22 graus e 35 graus. Para Caratinga, a mínima deve atingir os 22 graus e a máxima 34 graus. Veja a seguir: mordida do leão. Receita Federal divulga regras para a declaração do Imposto de Renda 2023. A Receita Federal divulgou as novas regras para a declaração de Imposto de Renda 2023. O período para a entrega da declaração foi ampliado em um mês. Começa no dia 15 de março e termina em 31 de maio. A expectativa é de que sejam enviados cerca de 39 milhões de declarações. Entre as novidades está a inclusão na lista de contribuintes com prioridade para a restituição de pessoas que utilizarem a declaração pré-preenchida ou que optarem pelo recebimento da restituição via Pix. A disponibilização da pré-preenchida exige um esforço de tecnologia de cruzamento de informações internos dentro da Receita enorme. E é uma atividade que as áreas de tecnologia da Receita estão fazendo, e algumas fazendo quase que manualmente, para que a gente consiga ter o máximo de informação pronta possível para o cidadão. Até nós avaliando nas nossas bases de dados internas maneiras diferentes de achar a informação e disponibilizá-la para a declaração pré-preenchida. E todo esse esforço é feito para que o cidadão possa ter melhor visão da sua declaração. Este ano a gente vai disponibilizar online para acompanhamento de todos os cidadãos os próprios controles de entrega da declaração. Aqueles controles internos nossos que a gente tem em tempo real do recebimento da declaração, vamos disponibilizar isso a toda a sociedade. Em Itaobim, no Vale do Jequitinhonha, um homem de 20 anos foi morto pelo próprio irmão de 16, na tarde de ontem. A vítima foi esfaqueada no peito 2 vezes no meio da rua. Ela morreu no local. Segundo informado, os 2 irmãos vinham se desentendendo desde o dia anterior ao crime. O autor do homicídio tentou fugir, mas acabou preso pela polícia militar. As causas da briga entre ele e o irmão não foram informadas. Foi sepultado nesta segunda-feira, 27, Ailton Abreu Ferreira, de 40 anos, esmagado por um tronco de árvore no povoado do Suíço, em Caratinga, no final da tarde de domingo. O acidente, como informou o TJS, desta segunda, aconteceu quando Ailton, na companhia de um irmão, cortava árvores para fazer uma ponte e o tronco caiu sobre ele. A perícia técnica revelou que a vítima sofreu traumatismo no peito e hemorragia interna. Ailton chegou a ser socorrido com vida, mas morreu ao dar entrada no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga. Uma iguaria que é a
cara de Minas e que cada vez ganha mais apreciadores internacionais. O queijo artesanal mineiro se destacou entre os melhores queijos do mundo. Para quem é de Minas, não existe nada que não fique ainda melhor depois que a gente coloca queijo. É queijo no pão, no bolo e até dentro do café. E pelo visto, quem é de fora também tá ficando fã do nosso produto. Mais uma vez, o queijo Minas artesanal, produzido na região da Serra da Canastra, se destacou entre os melhores do mundo, no ranking Taste Atlas. Ele ficou em 12º lugar, à frente de tipos famosos como a mussarela italiana e o suíço Gruyère. Motivo de orgulho para produtores como o Miguel, que há quase 2 décadas fabrica queijo em São Roque de Minas. O segredo da receita dele é uma mistura de tradição familiar e muito cuidado. Meus avós faziam queijo, né? Aí meus pais continuam fazendo, só que em pouca quantidade, né? Mais para o uso, né? E aí eu com 6 anos eu já ajudava minha mãe a espremer queijo, né? Então sempre eu fui muito dedicado ao queijo e gosto muito de queijo. Nós somos privilegiados lá pelo terroir, região da Canastra, né? Sobre altitude e tudo é muito importante. Mas vem outra coisa também que é a matéria-prima, né? Tem que ter muita higiene, muita dedicação, desde a pastagem até o leite, né? E depois vem a mão de obra, que para mexer com queijo, preguiça nem pensar. O sabor do queijo da Canastra encantou usuários de todos os países, responsáveis por avaliarem os produtos de forma voluntária na plataforma americana. O exemplar mineiro foi considerado moderadamente ácido e levemente apimentado, características conquistadas devido à região. A gente tem que considerar muito, né, a parte de relevo ali daquela região, né, do clima da onde essas queijarias estão inseridas. Né. Muitas dessas queijarias estão nas serras, né, onde tem um clima mais ameno, né, então isso facilita muito a parte da maturação. Então esses processos de maturação vai acentuando esses sabores. A fama do queijo mineiro tem chegado longe graças também a políticas públicas que garantem a qualidade e facilitam a comercialização do produto e ao fortalecimento da cadeia produtiva. Ao longo do tempo, se evoluiu essa cadeia produtiva. Né? Os produtores foram inseridos em novos mercados. Né? A gente vê aí o queijo Minas artesanal sendo utilizado muito na parte de gastronomia. Né? Tem muito circuito de rota de turismo, né? Tanto na região da Canastra agora tem um circuito recém-criado, né? Despertando para essa visibilidade que o queijo Minas artesanal vem conseguindo conquistar ao longo do tempo. Além da Canastra, Minas conta com mais 9 regiões caracterizadas como produtoras de queijo Minas artesanal, sendo que 3 foram reconhecidas em 2021. O trabalho de descoberta de novas regiões e conquista de mercados é contínuo. Estamos reconhecendo as regiões tradicionalmente produtoras dos nossos queijos artesanais, resgatando queijos historicamente produzidos que não tiveram o reconhecimento legal necessário ao longo dos últimos anos, e estamos com todo o empenho, todo o esforço para promover cada vez mais não apenas o queijo Minas artesanal, mas como todos os queijos artesanais produzidos em Minas Gerais e que certamente vão conquistar também o mercado consumidor de todo o planeta. Begolean Fernandes, de 25 anos, mineiro de Matipó, foi preso em Portugal suspeito de ter cometido homicídio e canibalismo em uma cidade da Holanda. Ele estaria fugindo da polícia holandesa. Begolean chamou a atenção das autoridades portuguesas ao pretender embarcar no aeroporto de Lisboa para Belo Horizonte com uma identidade falsa. Após averiguações, constatou-se que o matipoense tinha um mandado de prisão em aberto contra ele na Holanda. Ele é suspeito de ter matado e depois se alimentado da carne de um homem que havia oferecido abrigo para ele na Holanda por ele ter lhe cobrado uma dívida. Na mala de Begolean foram encontrados pedaços de carne que podem ser ou não humanas. O jovem deverá ser mandado de volta para a Holanda. Obrigada por sua audiência. Estamos encerrando mais um TJS. Um abraço e até a próxima!